Programa Nacional de Defesa. Esse está pronto também? Sim. Não, tem mais, está ali, ó, em 4575. Presidente, significa que já está para a mesa ou Vossa Excelência vai encaminhar? Não, já está lá na mesa. Está lá na mesa. Doutor Paulo Maltos. Bom. É dele. 1912. Bom, em primeiro lugar, com relação à questão colocada pelo deputado Domingos Dutra com relação ao movimento atingidos por barragem, queria dizer que nós, a Secretaria-Geral, juntamente com o próprio ministro Gilberto Carvalho, recebemos o MAB, a direção do MAB, uma sessão tarde inteira, escutamos toda a sua pauta de reivindicações, criamos uma mesa de diálogo. Todas as reivindicações foram encaminhadas para os ministérios afins, saúde, educação, MDA, MMA, e criamos estabelecer uma mesa de diálogo para dar vazão às demandas deles. Então, está constituído e certamente na pauta, eu li, está escrito, várias demandas nessa direção que o senhor aponta, né, na questão do entorno de obras, a comportamento de empresas, tudo isso faz parte da agenda que a gente vai implementar com eles a partir desse ano. Em segundo lugar, com relação, foi citado aqui o deputado Valdir Colato, me permito falar que ano passado eu trabalhava no gabinete do presidente Lula e tivemos uma curioso enfrentamento na questão do quilombo Invernada dos Negros de Santa Catarina, só para dizer que tudo não acontece só na Amazônia. Invernada dos Negros, um quilombo sólido, eram negros que tinham certidão entregue pelos seus donos 200 anos atrás, que não tinha filhos, entregou para eles tinham o certificado da propriedade, e Valdir Colates colocou a favor dos invasores, por acaso uma empresa do agronegócio. E era mais realista do que a própria empresa, que a empresa queria negociar, porque reconhecia que era invasor, e ele que não permitia. E constituiu lá uma organização sui generis, chamada Organização dos Produtores contra os Direitos dos Quilombolas. O nome da organização era a Organização dos Produtores contra o Direito dos Quilombolas. Que, graças a Deus, eles perderam e agora está sendo implementado o direito dos quilombolas daquela terra. Eu também me coloco aqui à disposição do deputado Domingos Dutra, da comissão, né, em torno desses PLs da PEC, né, foram citados aqui, para, enquanto Secretaria-Geral, podemos articular para contribuir dentro dos limites do diálogo entre poderes, né, mas podermos contribuir na medida do possível, né, para o encaminhamento, com o nosso apoio desse projeto de lei da PEC, do trabalho escravo, né. Podemos articular a Secretaria-Geral, a SRI, enfim, podemos manter em contato, né, uma articulação melhor, talvez em torno desse projeto de lei de interesse do combate ao trabalho escravo e outras questões afins relacionadas à violência no campo. E, por fim, queria dizer duas coisas muito simples. Primeiro, com relação às causas, né? No nosso ver, terras indígenas, quilombolas e de populações tradicionais, e é importante frisar que populações tradicionais são muitas no Brasil, são muitas e muito desconhecidas, muito invisibilizadas, não só na Amazônia, mas no país todo, e inclusive em grandes capitais. Essas terras e as terras de proteção ambiental constituem terras e riquezas naturais fora do mercado. Essa que é o cerne da questão, são terras fora do mercado. Daí que aqueles que lideram a defesa dessas terras e dessas riquezas entram na mira daqueles que cobiçam essas terras de forma predatória. Acho que isso que se trata o tema aqui. Quer dizer, aqueles que querem ter acesso a essas terras de forma predatória, logo colocam na sua mira aqueles que defendem essas terras fora do mercado, são fora do mercado. Daí o ódio, daí a maquinária da violência ser acionada para abater aqueles que defendem terras fora do mercado. E daí, então, a presença do Estado. Daí que decorre a presença do Estado como mediador, como regulador, como constituinte de uma convivência pacífica, harmônica, enfim, uma forma
não sei se posso dizer civilizada, eu que trabalhei com questão indígena, mas uma forma republicana, uma forma, né, de convivência humana harmônica nesse território. A presença do Estado é fundamental, não só como segurança, mas como foi citado aqui já. Saúde, educação, lazer, todas as dimensões da vida humana possam ser vividas de forma pacífica nesses territórios. E, por fim, com relação ao crime organizado. 2 anos atrás, por acaso, uma testemunha ouviu num bar de Santarém, do Pará, que o preço pelo assassinato de Dom Erwin Kreutler, bispo de Prelazia do Xingu, já valia R$1 milhão. Conversa de bar, foi escutado, uma mesa ao lado, que a vida dele já valia R$1 milhão. E os executores, ou os assassinos potenciais, contariam com o apoio logístico de um helicóptero para a fuga. Dom Erwin está dentro de um dos programas de proteção da Secretaria de Direitos Humanos, protegido 24 horas por dia há muitos anos. Só a montagem dessa operação, R$1 milhão e helicóptero, já revela por si só que existe uma articulação criminosa poderosa por trás de determinados assassinatos no campo, particularmente dos maiores defensores do direito à terra ou das terras das áreas de proteção ambiental. Acho que só esse fato, R$1 milhão e helicóptero à disposição, não é um fazendeiro, não são 2, não são 3, é um crime organizado, é uma caixinha por trás disso para implementar a máquina da violência, do assassinato no campo. Obrigado. Antes da deputada Manuela Dávila fazer o encerramento, vamos ouvir o Ramaís de Castro. Alô. E é bem breve. Deputado João Paulo, eu queria dizer que o seu nível de empatia conosco, que estamos no Executivo, é pleno, é perfeito, porque, de fato, como nós nos sentimos muitas vezes, não é, Paulo? E quando nós olhamos para a questão da terra, nós estamos falando de uma reforma, nós da esquerda, nós do PT, fundamentalmente, e da esquerda como um todo, não é, Manuela? Que é uma reforma agrária, uma reforma capitalista. Se nós olharmos para outros países do mundo, é uma reforma capitalista. Foi feita para avançar o capitalismo dito moderno. E nós, no Brasil, ainda sustentamos uma boa parcela da produção rural numa estrutura agrária que é uma estrutura agrária pré-capitalista. Estrutura agrária de um patrimonialismo medieval. Não é fácil, portanto, de alterá-la. E eu acho que o governo do presidente Lula e agora o governo da presidenta Dilma são os que estão mais bem habilitados pela sua base social e pela sua determinação para fazer isso do que quaisquer outros da história desse país. Agora, de fato, é necessário que exista esse tipo de iniciativa, como essa audiência, e a pressão positiva que nós sofremos por parte de N atores da sociedade civil e mesmo dos governos estaduais, como nós pudemos ver nessa audiência que a presidenta fez com os governadores, para que esse realmente seja um tema prioritário da nossa agenda. Eu queria dizer apenas duas questões, colocar apenas duas questões. A primeira é que funciona junto à Secretaria de Direitos Humanos da Presidência a Comissão Nacional pela Erradicação do Trabalho Escravo, a CONATRAI, e ela articula um sem número de órgãos dentro do governo federal, não só do Ministério do Trabalho, mas vinculados à Polícia Federal, à Polícia Rodoviária Federal, ao INCRA mesmo, enfim. E é a CONATRAI talvez o órgão mais empenhado, juntamente com uma série de lideranças aqui no Congresso Nacional, pela aprovação da PEC 438, que nada mais fará do que dizer que é tão ou mais grave explorar trabalho escravo do que plantar maconha. Porque hoje o único caso, a única hipótese da nossa Constituição que permite a expropriação, que é a desapropriação sem indenização. Quem defende contra a PEC 438 tem argumentos falaciosos, fracos ou até mesmo criminosos, porque quer continuar. Eu queria só trazer uma interessante novidade que tem nesse debate aqui. Recentemente nós tivemos um caso de trabalho escravo, além da lista suja que já é publicada, além das nossas inspeções que são feitas por parte dessa equipe volante que coíbe o trabalho escravo, nós tivemos a inclusão de um caso no CAD, conselho que funciona junto ao Ministério da Justiça e que trabalha os casos de concorrência desleal
no mercado. Mais um elemento, como é o caso da reforma agrária, em que nós podemos nos utilizar dos pressupostos do capitalismo concorrencial para dizer, não, estão explorando trabalho escravo, então vocês estão concorrendo deslealmente, porque é um custo menor de produção. Eu achei interessante essa iniciativa, mas, de toda maneira, o mais importante mesmo é a aprovação da PEC aqui, porque aí nós estaremos dizendo para o Brasil, e para aqueles que são os que exploram o trabalho escravo e que são profundamente arraigados na sua propriedade, que é esse seu maior valor, que é a propriedade, infelizmente, o maior valor sendo para essas pessoas a propriedade, não mais terão a sua propriedade se lá explorarem trabalho escravo. E a segunda questão é que nós precisamos ter, juntamente com este projeto de lei do deputado e lutador social Domingos Dutra, que permitirá uma nova situação em relação às liminares, nós precisamos ter também a regulamentação de como se dará nos casos em que finalmente essa ação for julgada positivamente. Porque hoje o que nós temos Brasil afora são iniciativas, e eu fui advogado de movimentos da luta pela moradia e também da luta pela terra no campo. E presenciei, infelizmente, ambos os tipos de desocupações. São cruéis, desordenadas, sem nenhum tipo de parâmetro mínimo de como essas polícias devem agir e, em geral, violam todo o rol de direitos humanos que a sociedade humana foi capaz de elaborar. Então eu penso também que é necessário, e essa casa tem condições de fazer isso, avançar com esse tema. E por fim, são dois pedidos, junto com todos os outros que estão aqui, colocar na nossa árvore de Natal também o projeto de lei, que bem a deputada Manuela lembrou, que é o 4575/2009, que regulamenta e implementa por meio da lei, o Programa Nacional de Defensores de Direitos Humanos, que assim como os demais, já foi votado nesta comissão e está pronto para a pauta no plenário da Câmara dos Deputados. É para nós um projeto muito importante, porque ele inclusive ajuda a viabilizar com mais institucionalidade uma série dessas ações que vêm sendo aplaudidas e que nós temos tomado lá na região norte. Então, nossos parabéns, nosso obrigado ao deputado João Paulo por ter convocado essa reunião juntamente com a presidenta. Senhor presidente, duas informações. Primeiro, essa informação que o Paulinho colocou, ou seja, numa reunião que participei do Conselho de Defesa do Direito da Pessoa Humana, uma conselheira, não me lembro o nome agora, ela dizia que essas organizações criminosas, elas têm perfil, estrutura, ações e objetivos de organização mafiosa. Esse é um aspecto que chama a atenção. A segunda que, quando se colocou aqui a questão do trabalho escravo, foi um deputado aqui que apresentou um projeto de lei para regulamentar a profissão do gato. O gato é aquele que traz o pessoal para o trabalho escravo. Eu acho que o gato viu alguém, depois ele retirou o projeto. Felizmente que ele retirou, porque ele queria subir no telhado e fez miau e foi embora. Pronto. Então, na realidade, eu apenas pedi a palavra ao deputado João Paulo Cunha, Paulo, porque nós temos, de fato, uma pauta já apresentada ao presidente da Câmara, uma pauta consensualizada entre os membros da Comissão de Direitos Humanos, movimentos sociais de direitos humanos que versam sobre assuntos relativos ou correlatos, digamos assim, ao que nós debatemos hoje aqui, porque a gente pode, todos temos a mesma sensação, até de determinada impotência, como bem registrou o deputado João Paulo, mas também sabemos